Olá, pessoal! Estamos aqui para o nosso quinto e último módulo, onde a gente vai tratar a parte de otimização e tomada de decisão, com essa abordagem de Data Science. Então, no nosso primeiro tópico, a gente vai abordar a parte dos testes AB e outros experimentos que vão fazer a análise estatística avançada. O teste AB é muito importante hoje para esse meio de marketing digital, né? Nós vamos tratar assuntos como o long tail, que seria a cauda longa, né, do marketing digital. Vamos tratar o tema das landing pages e vamos tratar também o teste AB e a necessidade deles terem equivalência. Além disso, a gente vai trazer uma técnica que já é utilizada no Brasil por outras empresas, pela RD Station, por exemplo, que é a estratégia 333, que ela vai além do teste AB. É uma estratégia que eu já usei nas minhas empresas e realmente vi bastante resultado. Dá mais trabalho, mas com certeza traz uma série de vantagens para a gente conseguir analisar e coletar dados dos nossos clientes. Bom, a gente traz aqui a parte do long tail no marketing digital. O MD a gente está trazendo aqui como marketing digital, né? É o que a gente vê hoje na estratégia de marketing digital. A gente começa fazendo um investimento mais alto, né? Uma média de investimento mais alta, e tendo uma média de conversões mais baixa, né? E aí, no decorrer do tempo, a gente vai diminuindo esse investimento e a gente, mesmo assim, por toda a característica que a gente vem adicionando no nosso marketing, a gente vai tornando essa estratégia mais assertiva, trazendo consigo uma média de conversões superiores. Isso a gente observa muito. Agora, quando a gente fala de marketing digital, de estratégias de marketing digital, a gente visa sempre, no mínimo, o médio prazo, porque a gente pode fazer uma campanha muito agressiva que gaste muito para ter pouco retorno, mas como ela foi muito agressiva, esse pouco que ela traz já tem algum significado. Mas em uma estratégia completa de marketing digital, o importante é que a gente comece a investir, fortaleça a nossa marca e a partir de um determinado momento, ele mesmo vai crescendo de maneira exponencial. Por isso, a cauda é mais longa de investimento. Isso tudo começa lá com o nosso inbound marketing, justamente essa parte de atração. Quando a gente falou lá no quarto módulo sobre funil de vendas, o funil de marketing, a gente viu que o topo do funil é composto das pessoas que a gente quer atrair para o nosso site, para o nosso negócio. E essa parte de atração é conhecido como inbound marketing. Depois dessa atração, é importante que a gente tenha a nutrição desses leads. Como a gente já falou, os leads são as oportunidades, são as pessoas que foram atraídas por essa ação de inbound marketing. Então, a gente tem que nutrir o interesse dessas pessoas atraídas para o nosso site e o nosso negócio. Uma das maneiras da gente estar sempre atraindo e estar sempre nutrindo esses usuários é a parte de atribuição de pontuação para esses leads. Então, de acordo com que ele interage na nossa página, no nosso negócio, a gente vai atribuir pontos para esse usuário para que ele possa estar qualificado e a gente possa qualificar esse usuário de maneira a manter um relacionamento com ele mais personalizado possível. Quando a gente mantém esse relacionamento personalizado com o nosso usuário, ele tem maior chance de ser convertido ao longo da sua jornada de compra. Ou seja, ao melhorando o relacionamento lá do meio do funil, ele vai ter mais condições de realizar a sua chegada ao fundo do funil e realizar a sua conversão. Uma das técnicas mais importantes na parte de inbound marketing, na parte de atração, é conhecido como landing page, que é uma página de lançamento, onde a gente vai trazer o usuário, sempre visando que esse usuário tenha algum benefício ou tenha alguma chamada especial, que ela traga um título que remeta à resolução de algum problema que ele tem. Tudo isso é importante para a nossa landing page. E as landing pages hoje são a principal ferramenta de atração, de ferramenta de inbound marketing, né? De atração de pessoas para o topo do funil, atração de visitantes. Essa landing page é uma página da internet construída também, normalmente, em HTML, CSS, mas ela tem alguns elementos básicos. Uma das mais importantes é o título. É importante que a gente coloque no nosso título sempre alguma coisa que remeta a
um problema específico que você quer resolver para o seu visitante. Então, assim, colocar elementos de título muito gerais pode causar uma dificuldade de encontrar o seu nicho. Então, procurar no título, sempre colocar coisas específicas e respostas diretas aos problemas dos seus visitantes. Outra parte bem importante é a copy, né? Que é um texto que tem que ser pequeno e objetivo, mas conter ali uma informação que seja relevante para o seu visitante, né? E tenha a ver com o seu título. Então, você vai colocar um título para a sua página e depois você vai criar um texto. Nesse texto objetivo, você vai colocar palavras que vão remeter à resolução desse problema. Como terceiro elemento da nossa landing page, a gente tem o CTA, que é o Call to Action, que é a chamada para ação. O que é isso? Quando a gente cria uma landing page, a gente tem vários objetivos, pode ter vários objetivos, desde a venda em si, quanto a captação dos dados desse usuário, para que a gente possa construir um relacionamento de meio de funil. Para isso, a gente tem que pegar as informações desse usuário. E as CTAs, que são fundamentais numa landing page, são aqueles momentos que ele vai interagir com a sua landing page. Então, um formulário, um botão, ele assistir um vídeo. Tudo isso são chamadas que vão trazer também informações para nutrir o seu relacionamento com esse cliente, com esse possível cliente, na verdade, com esse visitante, né? Por fim, a gente tem também a parte de design, isso é muito importante, e ele faz parte do teste AB, né? A gente sabe que desde cores, paleta de cores, distribuição dos elementos da sua página, tudo isso faz diferença não para um usuário, mas quando a gente está tentando atrair um número grande de usuários para o nosso negócio, é importante a gente saber qual é o design que mais agrada, mais tem relação com esse público-alvo. Então, muitas vezes, os nossos teste AB, e a gente vai falar sobre isso, eles se baseiam também em pequenas alterações de design, para saber exatamente o que mais chama a atenção do seu público-alvo. Você vai procurar sempre encaixar no seu público-alvo e principalmente na sua persona, que a gente já tratou lá no quarto módulo. Depois, a gente tem também que mencionar a descrição de exatamente o que aquela landing page traz para o seu usuário. Se é uma solução, se é um teste, se é um e-book, qual é a vantagem que aquela sua landing page está oferecendo. Porque a landing page, muitas vezes, vai substituir a sua página inicial. Então, ao invés de ele estar entrando na sua página inicial, na página inicial do seu negócio digital, ele vai acessar essa página de lançamento. Ela tem que ter elementos objetivamente descritos que gerem alguma vantagem para o seu usuário, para o seu visitante. As imagens também têm que ser bem tratadas. Também fazem parte do design, né? Elas compõem o design da sua página. E também, através dessas imagens, é importante a gente saber quais são as imagens que vão mais chamar a atenção do seu público-alvo. Além do CTA, que é o momento onde você busca trazer os dados do seu cliente para seu banco de dados e para poder tratar e depois manter e nutrir um relacionamento com esse seu visitante, é importante também ter sempre uma página de agradecimento. Aqui a gente trouxe uma landing page para vocês, e é importante a gente sempre mencionar isso. Quando a gente traz um formulário para a landing page, não adianta a gente querer capturar todos os dados que a gente precisa para o nosso negócio. Isso é ilusório. A gente tem que fazer um formulário que busque os dados mínimos que a gente precisa para nutrir um relacionamento. Quanto maior o seu formulário, mais difícil será que ele tenha interesse em preencher. Isso é óbvio, a gente às vezes entra em alguns sites e tem uma série de campos para serem preenchidos. Hoje em dia, então, a maioria dos sites, o que eles fazem? Você se cadastra entrando com o seu login do Google, ou seu login do LinkedIn, ou seu login do Facebook, que foi uma maneira que as empresas acharam das pessoas deixarem seus dados sem ter que preencher longos formulários. Então, a gente trouxe aqui, por exemplo, nesse aqui, que é uma empresa que eu tive, a OpenEasy, esse formulário, ele busca apenas o nome, o e-mail, a cidade e o condomínio. São dados básicos para o negócio da OpenEasy. A OpenEasy lidava com a parte de votação online
de assembleias de condomínio. Por isso era importante saber o nome da pessoa e o e-mail. Isso, basicamente, a gente tem que saber o nome de todo mundo e ter um contato. Geralmente, e-mail, e hoje, muito importante também, é trazer o WhatsApp. Mas, geralmente, a gente traz no formulário apenas um meio de comunicação, para não tornar esse formulário muito longo. A cidade era importante demais a gente conseguir também saber os números de condomínios que a gente teria na cidade que estariam usando o nosso sistema. E já o condomínio seria fundamental para que a gente, quando tratasse, a gente já conseguisse dados desse condomínio nessa cidade, para a gente já saber exatamente qual a dor que poderia ter aquele condomínio. Pelo número de moradores, apartamentos, a gente saberia qual plano oferecer. Tudo isso dentro de um formulário bem pequeno. A gente trouxe também a parte da copy, que eu falei aqui, onde a gente traz uma descrição rápida, e toda a parte de descrição está aqui, em conforto, rapidez e segurança. Então, a gente vê que esse site, essa landing page, ela substituía a página inicial. Nesse caso, a gente tem apenas um formulário. A nossa landing page não oferecia um benefício. Mas é muito comum também que nas landing pages a gente também coloque algum benefício para o visitante, como um e-book, um manual, um teste grátis da sua ferramenta. Isso também é muito importante na hora desse lançamento. E aí a gente vai para os princípios dos testes AB. Voltando um pouquinho. Então, a gente tem a nossa landing page pronta. Uma das coisas mais importantes a testar é justamente saber qual a capacidade de geração de leads, qual a capacidade atrativa dessa landing page. Então, a gente vai fazer tanto a parte de atração, quanto medir exatamente a quantidade de pessoas atraídas. Porém, a gente pode partir logo de início para o teste AB, que consiste tão somente em criar 2 páginas sobre o mesmo tema com pequenas alterações. Então, assim, é importante que as páginas tenham condições bem similares. Não adianta eu fazer uma página que oferece um e-book fantástico e outra que não. Porque isso, logicamente, a gente vai saber que o usuário vai ter a tendência muito maior a acessar uma página que dá uma vantagem para ele do que uma página que não dá nenhum benefício. Então, é importante manter uma igualdade de condições entre 2 landing pages similares. É importante, então, uma das coisas mais importantes é a igualdade de condições entre as páginas. Então, para manter isso, ela tem que ter pequenas alterações. Não adianta eu fazer grandes alterações. E se eu tiver que fazer outro teste AB, eu vou fazer. Mas eu vou manter aquele por um tempo, medir, e a partir daí saber se aquele teste foi bem sucedido. Qual página teve mais atração, gerou mais interesse. Então, eu posso, por exemplo, começar com um teste AB que altere o design do site. Bom, eu estou fazendo um teste AB para design, e aí eu descubro algum que tenha mais interesse. Depois eu posso fazer um teste AB que mude apenas o título. Eu pego aquele teste AB do design e o que teve o melhor resultado, eu vou aplicar 2 títulos diferentes. E aí, a partir daí, o que tiver mais, eu mantenho. E assim eu posso, inclusive, fazer um teste AB para minha copy. Pego o design que teve melhor resposta, pego o título que teve a melhor resposta, pego as copies e crio 2 copies diferentes. Posso colocar 2 imagens diferentes. Então, a gente nota que o teste AB, toda a estratégia de marketing digital é uma estratégia de médio prazo, não é estratégia instantânea. Porque eu tenho que colocar esse teste AB para rodar. Esse teste AB vai rodar 2 semanas, 1 mês, vai depender exatamente da quantidade de volume de visitantes que a gente tem no nosso site. Se for um volume bastante interessante, pouco tempo a gente consegue mensurar. Mas se ainda a nossa página estiver começando, muito provavelmente vai precisar de um período maior. Então, a gente vai fazer um teste AB, vai aplicar o melhor resultado, depois vai aplicar outro teste AB, e assim a gente vai. Então, com isso, a gente vê que a durabilidade do teste AB e da estratégia de marketing é totalmente influenciada pelo tempo. Por isso, é uma estratégia de médio prazo. Sempre pensando no quê? Focado no objetivo. Então, toda página que a gente faz de landing page, a gente já tem que pensar até o final da jornada de compra. Porém, a gente sabe que é um meio de atrair para o topo do funil. Aqui a gente traz um exemplo de teste AB, onde foi alterado todo o design da landing page. Aqui a gente tem, inclusive, copies diferentes
mas os textos de descrição são os mesmos, o formulário é diferente, está num ponto diferente, e a gente consegue medir várias coisas aqui. Qual foi o formulário que mais teve preenchimento? Pelo mapa de calor, e a gente vai ver isso aqui, a gente sabe por onde o usuário mais verificou, mais olhou para o site. Hoje a gente tem ferramentas, inclusive, que mostram no computador para onde os olhos daquele usuário mais olharam para a sua página. Tem uma série de ferramentas de data science que surgiram para trazer esses dados e essas informações que são muito importantes, né? Sempre importante o teste AB começar a ser feito logo no início do lançamento da sua landing page. Deu para perceber que no nosso teste AB, uma das coisas mais importantes é o formulário. Por quê? Ele que vai trazer as condições de você se relacionar com o usuário. Então, dentro das suas perguntas, o que é feito, geralmente? Entre 2 e 3 perguntas de identificação e uma pergunta voltada para o negócio. E essa pergunta tem que ter alguma relação com o seu negócio. Lá no caso da OpenEasy, a gente perguntou qual era o nome do condomínio. E apesar das outras 3 perguntas serem de identificação do usuário, na verdade, uma delas, a parte de cidade, ela também trazia relação com o seu negócio, porque muitas vezes um condomínio pode ter o mesmo nome, mas está em cidades diferentes. Então, ela respondia tanto a parte de localização do cliente, quanto a de localização do condomínio, que respondia também a uma variante do seu negócio. As perguntas têm que ser rápidas, objetivas e de fácil resposta também. A gente tem que deixar claro isso. Relatórios longos tendem a não ser preenchidos. A contradição disso, a gente só tem algo diferente disso quando a landing page oferece um benefício muito grande. Vamos supor, 50% de desconto em algum produto, um teste de 90 dias da ferramenta, um teste freemium, ou seja, que ele vai usar uma parte do seu aplicativo, ou sistema, ou serviço por algum tempo sem pagar. Então, assim, a depender da recompensa que você está disposto a colocar na sua landing page, você pode aumentar um pouco o tamanho do seu formulário. Mas é claro que a gente tem que sempre seguir essas regras, procurar ser o mais sucinto possível para que a gente possa ter o preenchimento completo e a adesão e o interesse dos nossos visitantes. E a gente chega para a estratégia 333. E a gente coloca outro 3 aqui, porque já houve evolução nisso daí. A estratégia 333, ela é baseada na experiência do teste AB. Só que ela é voltada para marketing de conteúdo e redes sociais. Dentro desse universo, foram observados algumas características diferentes de outros conteúdos. Quando a gente fala da estratégia 333, a gente sempre está falando de marketing de conteúdo, ou seja, você gerando conteúdo relevante para os seus visitantes. E o que a gente quer falar com conteúdo relevante? Quando um usuário, um visitante, quer trocar o carro, ele quer saber dados de comparativos de carros. Quando ele quer trocar o mouse, igual a gente já falou aqui, ele quer saber quais são os melhores mouses do Brasil, ou quer saber características importantes de um mouse. Todo esse tipo de conteúdo é gerado através de um blog ou de um comentário, de posts que vocês tiverem no seu site, ou em alguma landing page específica. E o que acontece? Esse tráfego que a gente vai trazer de pessoas interessadas no seu conteúdo, ele pode vir de redes sociais. Quando a gente fala de estratégia 333, a gente também está falando de redes sociais. A estratégia 366 é baseada exatamente nisso. Então, eu vou pegar um conteúdo que eu criei, vamos supor, quais são os melhores 10 mouses do Brasil, os top 10 mouses do Brasil. E aí a gente vai distribuir postagens em 3 redes sociais diferentes. Vamos supor, o X, que é o antigo Twitter, o Instagram e o LinkedIn. Nós vamos distribuir a mesma postagem nessas 3 redes sociais. Cada postagem dessa vai ter sua publicação feita em 3 dias diferentes. Então, a gente já imagina que seriam 3 semanas. Então, por exemplo, a gente publica o nosso conteúdo de top 10 mouses na quarta-feira de uma semana, na sexta-feira na outra semana
e no domingo na outra semana. E também a gente tem que variar os horários, o que é importante saber. Quais são os dias que o seu público-alvo está mais ativo? Quais são os horários que o seu público-alvo mais interage com as suas publicações? E quais são as redes sociais que eles mais se utilizam? Quando a gente traz a evolução, a gente já está trazendo experiências do teste AB para incorporar na estratégia 333, que seria o quê? Lançar o mesmo conteúdo com 3 títulos diferentes. Então, a estratégia envolveria um conteúdo, Top 10 Mouses, seria lançado em 3 redes sociais diferentes, em 3 dias diferentes, em 3 horários diferentes. Passadas essas 3 semanas, a gente mudaria o título, apenas o título dessa sua postagem, e publicaria nas 3 redes sociais diferentes, em 3 dias diferentes, em 3 horários diferentes. Depois, a gente mudaria o título novamente e faria novamente esse ciclo. Então, rapidamente a gente vê a estratégia 333, a princípio, já teria 9 semanas rodando apenas um conteúdo. Por isso, a gente volta a insistir que o objetivo do marketing digital é uma estratégia de médio prazo, que comprovadamente traz resultado, porque você vai tratar com dados, você vai fazer uma gestão data-driven, ou seja, a partir do que o seu público-alvo mais se relacionar, você vai conseguir ir direcionando o seu conteúdo de maneira que ele atenda e atraia mais visitantes. E aí a gente traz o Data Science no teste AB. A gente tem uma série de métricas que vão aferir exatamente quais foram os melhores resultados, né? A gente vai ver aqui mais para frente, daqui a pouco, alguns detalhes, e a gente vai conseguir fazer as análises descritivas, preditivas e prescritivas de dados. O que é isso? A gente vai pegar todos os números que a gente conseguiu e apresentar, por exemplo, no Power BI, como a gente já viu aqui. Saber exatamente qual é a situação até o momento. A gente vê o passado. A partir daí, a gente vai saber quantos usuários acessaram cada tipo de publicação, em cada horário, em cada dia, quais foram os tipos de título que mais chamaram a atenção, foram os títulos mais curtos, foram os títulos mais longos, foram os títulos mais apelativos. Tudo isso a gente vai trazer em números para a gente fazer uma análise descritiva. O analista tem que estar pronto para fazer essa análise descritiva e, a partir daí, conseguir ter uma tomada de decisão. Mas, além disso, pode ser feita também uma preditiva, que mostrará no futuro o que a gente vai obter de resultado fazendo aquela mesma estratégia. Então, ele vai predizer o futuro. Então, na descritiva, a gente vê o passado, na preditiva, a gente começa a ver o futuro. Já a prescritiva, já falamos disso, mas a gente reitera. Além de ver o futuro, ele vai falar, olha, mas é melhor que, ao invés de você fazer uma estratégia 333, você descarte a rede social Facebook, porque o resultado dela não está impactando positivamente nos seus testes. Ou, para um teste AB simples, é melhor que você não use formulários com mais de 4 campos, porque eles não trazem conversão. Esse tipo de prescrição também é feito através do Data Science. Faltou a gente falar também sobre as nossas análises descritiva, prescritiva e preditiva, uma parte importante também, a parte da análise diagnóstica. Ele também é uma análise do passado, que verifica o porquê você atingiu aqueles números. Enquanto a análise descritiva coloca os números lá na sua cara, mostra para você exatamente o que está acontecendo, a análise diagnóstica, existem ferramentas para isso, ele mostra por que você atingiu aquele resultado. Olha, você não converteu muitas pessoas porque o seu site a sua postagem no Facebook não ficou clara. Então, ele dá o porquê de aconteceu aqueles números. Todos aqueles números que são apresentados tem um porquê. E a análise diagnóstica já é uma parte de data science, ele indica o porquê de ter acontecido daquela maneira. Aí a gente traz toda essa complexidade e todo o valor das análises. A descritiva é a que é mais em conta, vamos dizer assim, bem entre aspas, porque um BI pode ser bem relevante em termos de valor e bem complexo, mas inicialmente seria o menos complexo com um menor valor. Já a diagnóstica, ela vai atuar nessa descrição e mostrar exatamente o porquê de você estar atingindo aqueles números. Já a predição tem um valor maior,
porque ele vai mostrar o futuro a partir desses dados descritivos que você apresentou. E a prescritiva, que hoje é a análise top do mercado, ele mostra essa parte futura, mostrando quais as ações tomar. Claro, ele se baseia na preditiva, na diagnóstica, na descritiva, nos insights. Ele tem uma série de fatores a serem analisados para, a partir daí, tomar uma decisão. Vamos ver aqui um exemplo de análise preditiva. A gente já viu a parte de análise descritiva, né? Somente na parte do BI, lá do nosso Lab Sport. Mas a análise preditiva, o que ela já atua hoje? Por exemplo, o risco de crédito. Então, ela prevê um cliente de banco se ele tem maior ou menor capacidade de honrar suas dívidas. Então, com isso, hoje existe até um cadastro positivo de usuário, pensando justamente nessa análise preditiva, é possível a gente ver que um cliente de banco ele tem maior ou menor possibilidade de pagar esse empréstimo, esse crédito. Então, a partir daí, o risco de crédito é atribuído de maneira personalizada. Cada cliente do banco pode passar a ter um maior ou um maior risco de crédito. E aí você pode oferecer condições muito mais atrativas para aqueles clientes que têm um risco de crédito menor. Isso na prática, inclusive, já acontece. Por exemplo, crédito para você comprar um imóvel tem um risco de crédito muito menor, porque como ele é um bem material de alto valor, caso você não pague o seu empréstimo, aquele bem é retomado. Isso diminui demais o risco, o que traz uma facilidade de financiar, de financiamento, porque esse risco de crédito é baixo. Então, os juros daquela modalidade é muito menor, por exemplo, do que um cheque especial. Você oferece para quase todos os seus clientes e alguns vão pagar, outros não vão conseguir pagar. E não existe uma maneira de você aferir, ter certeza que esse cliente irá pagar. Por isso, o juro do cheque especial é infinitamente maior do crédito imobiliário. A gente também tem o exemplo das seguradoras. E isso também é feito. A partir do momento, se você fala que você tem uma idade menor do que 25 anos, é do sexo masculino. Por que fala isso? Porque a tendência de usuários de carro correrem mais riscos no trânsito até 25 anos e serem do sexo masculino são maiores. Então, essa análise preditiva acerca do seu perfil pode definir para a seguradora o valor que ela vai cobrar no seu seguro para carro, no seu seguro para casa. Se a sua casa, por exemplo, ficar num local onde acontecem roubos, é uma casa mais insegura, provavelmente esse fator vai influenciar no valor do seu seguro em relação a uma pessoa que mora em um ambiente, em um bairro mais tranquilo. Os planos de saúde procuram ir por esse caminho. Existe uma série de regulamentações para impedir também que muitos dados de saúde sejam alimentados, porque isso traria um problema de o plano de saúde não atender pessoas que precisam mais de plano de saúde. Então, existe uma parte ética nisso, mas os planos de saúde já fazem essa diferenciação, por exemplo, por faixa etária. O que ele cobra de uma pessoa de 18 anos é um valor muito menor do que ele cobra de uma pessoa de 50, 60 anos. Isso são tudo análises preditivas que mostram para o sistema qual a possibilidade, qual a probabilidade daquele usuário ter mais dificuldade ou gerar mais prejuízo para a seguradora, para o plano de saúde, enfim. Isso são todos análises preditivas que já vêm funcionando antes ainda desse boom do data science, mas que hoje estão muito mais implementados, rodando com algoritmos por trás, o que traz uma acurácia muito maior na hora de distribuir. E aí a gente vem para análise prescritiva. Exemplos, né? Então, na indústria, importante a gente ver quanto a gente vai faturar no ano, quanto a gente vai faturar daqui a 10 anos, mas a análise prescritiva vai além. Com todos esses dados, ela indica, olha, você deve parar de produzir teclado e passar a produzir mais mouse, para você atingir seus objetivos. Então, se consegue na indústria falar exatamente o que ele tem que produzir mais, o que ele tem que produzir menos. Dimensionar o SUS, por exemplo,
para a população nos próximos 10 anos. Isso é extremamente complexo. Eu trabalho na IBSER e lá é a maior administradora de hospitais do mundo, então a gente sabe qual é a dimensão do sistema público de saúde no Brasil. Pensar nisso nos próximos 10 anos, para uma pessoa, é muito complexo. É aí que a análise prescritiva, através de dados populacionais, IBGE, dados da saúde, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tudo isso geram dados para que o algoritmo consiga equalizar e planejar quais são os investimentos que têm que ser feitos ao longo dos próximos 10 anos. Tamanho de estoque para empresas de varejo, distribuição de produtos na gôndola. Isso também é uma espécie de teste AB, mas todo mundo já ouviu aquele caso onde as fraldas geralmente são colocadas ao lado da cerveja, porque às vezes a pessoa vai tomar em casa porque ela tem uma criança e não vai sair para a rua para beber na rua. Então, tudo isso, a gente nota que quando a gente entra no mercado, quase todos começam da mesma forma. Tem logo uma área de bebidas, no fundo fica uma padaria, no final do corredor fica uma área de carne. Tudo isso é pensado de acordo com testes que vêm sido desenvolvidos e testados e retestados e realimentados. A distribuição desse produto nas gôndolas é uma análise prescritiva também, que já vem sido feita antes do boom da data science, mas hoje é muito mais otimizado. Hoje se consegue utilizar a análise prescritiva, inclusive, para tratamento de câncer, indicando quais são os melhores e mais importantes medicamentos e qual a dosagem ideal para que as pessoas tomem sem causar um problema maior. A gente sabe que os medicamentos para tratamento de câncer geralmente são muito evasivos, podem causar uma série de efeitos colaterais. Com essa análise prescritiva, o mercado tem visto uma diminuição nas doses e um aumento da eficiência desses tratamentos, sem causar tanto sofrimento para o usuário. A distribuição de treinamentos e viagens em time de futebol profissional. Tudo isso, em um ambiente profissional de futebol, a quantidade de tempo que eles gastam em viagens, a quantidade de tempo que eles gastam em tratamento, em treinamentos, né? Isso tudo pode ser calculado e pode ser prescrito. Olha, vocês devem treinar menos porque a condição de viajar em aeronaves pode causar um problema muscular. Tudo isso é feito a partir de algoritmos e pode ser prescrito. Em alguns casos, a análise prescritiva, principalmente na parte industrial, ela já está sendo, inclusive, automatizada. Então, quando uma empresa, uma indústria de carro, por exemplo, sabe que determinado modelo ele tem dado mais lucro, mesmo não sendo o mais caro, muitas vezes a própria linha de montagem vai tomar a decisão de diminuir a produção de outros tipos de carro para produzir aquele modelo com maior relevância. Depois a gente vê bastante sobre o teste AB, vamos dar uma olhada nas técnicas de data science na análise de dados para otimização de conversões. Com isso, a gente vai voltar ao Python. É importante.